Bem, amados, sejam todos bem-vindos. As pessoas que nos visitam, sejam bem-vindos à nossa igreja. As pessoas que estão nos assistindo pela internet, que Deus possa abençoá-lo também, assim como nós estamos sendo abençoados nesse momento de adoração, de louvor, de oração na presença do Senhor. Para você que está nos visitando a primeira vez, nós estamos numa série de mensagens no livro de Jeremias. O livro de Jeremias é um livro bem complexo, né? E a base, né, o tema, os que choram serão consolados. Então, a palavra de Deus, ela nos traz verdade e nós precisamos que o Espírito Santo de Deus possa esclarecer, iluminar a nossa mente pela passagem que iremos ler e de como vamos entender isso em nossos corações. Então, nós vamos ao texto de Jeremias, que é a mensagem que é trazida hoje para nós, para os nossos corações. O tema da nossa mensagem hoje é coração convertido, consolo garantido. Abram suas Bíblias no livro de Jeremias, fica logo depois de Isaías. Interessante que essa ordem não é uma ordem tão cronológica, não era a intenção, mas foi de um cativeiro para o outro, de um reino para o outro, então ficou bom assim. Então, Jeremias 31, como está aí na sua tela, do verso 15 ao verso 22. Então, vamos lá, ler a palavra de Deus. Diz assim a santa palavra de Deus. Todos já conseguiram, encontraram? Vamos lá. E eu pediria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque nós estaremos sempre voltando a esses textos, e para a gente criar um hábito, né? A tecnologia nos ajuda, mas também é um campo de distração, e o material físico a gente fica mais preso. Então, vamos lá? Assim diz o Senhor. Essa era uma característica desse profeta, ele não falava de si. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa a ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Os seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim o meu filho querido? O filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho em meu coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem, Israel, volte para as suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde? O Senhor criou algo novo nesta terra. Uma mulher abraça um guerreiro. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. É um texto que a gente precisa orar pedindo a ajuda do Espírito Santo para entender. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, aqui está a porção da Tua palavra, Senhor. O que Tu tens para os nossos corações, Pai? O que Tu quer nos animar, nos encorajar, nos admoestar, nos corrigir com esse texto. Nós não somos o público primário dessa mensagem. Há muitos anos ela foi escrita por um povo que não conhecemos, numa língua diferente da nossa. Mas aqui estamos diante dele, Pai.
Então, pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, venha iluminar a nossa mente para entendermos a Tua palavra. É o que Tua igreja pede no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. No final da década de 30, início da década de 40, começou a instalar no Brasil os hospitais colônia, voltado para o pessoal que tinha a doença de Hansen. Na verdade, eles chamavam de leproso naquele período, né? Então, aqui no Maranhão, aqui em São Luís, foi instalado, né, o Hospital Colônia na Ponta do Bonfim. Deixa eu dar uma ideia de geografia aqui para a gente entender melhor. Antes não existia aquela ponte que vai para o Bacanga, que você acessa a Faculdade Federal, a Universidade Federal, né? E nem aqueles montes de bairros ali. Só tinha uma instalação lá, era o Hospital Colônia do Bonfim. Não era que era um Bonfim lá, mas a ponta, a faixa de terra que avançava a foz do rio Bacanga e adentrava pela Baía de São Marcos, aquela ponta era chamada de Ponta do Bonfim. E essa estrutura foi colocada lá e recebeu o mesmo nome, Colônia do Bonfim. E para que servia, com qual objetivo foi instalado não só aqui, mas em muitos estados, muitas cidades do Brasil, esse tipo de estrutura? Era para colocar, para banir da sociedade as pessoas leprosas. E essas pessoas iam para lá, só tinha um caminho, ou um acesso, era por mar. Então, eles embarcavam, paravam na praia, lá, que ainda tem uma praia lá, e já tem uma estrutura de um pier hoje, que você pode até apreciar a cidade de São Luís. E ali era deixado, né? Muitas pessoas foram levadas para lá. E muitas pessoas foram tiradas de seus pais. Dentro dos remanescentes que ainda tem nessa colônia do Bonfim, hoje é o Hospital Aquiles Lisboa, né, que é voltado para o tratamento dessa doença. O senhor Flávio Serafim, seus pais vieram de Anajatuba, Maranhão, chegando de barco lá, deixaram eles. Eles se casaram, viveram lá, tinham casa para casais, eles tiveram filhos. E o Flávio Serafim nasceu no exílio do Bonfim. É até irônico estar botando essa expressão Bonfim, né? Mas isso aconteceu. E o que aconteceu mais é que havia, naquela época, uma regra, na verdade, uma portaria nacional que dizia assim: quando a criança nascer, deve ser retirada de sua mãe e levada para outro local. Quando o Flávio Serafim nasceu, quando a mulher entrava em trabalho de parto, vinha a parteira que ficava no convento das freiras, vinha uma auxiliar com ela, ela fazia todo o trabalho, recebia a criança, cortava cordão, entregava para a auxiliar. Imediatamente, essa auxiliar levava para outro lugar. E ela continuava os preparativos, a mãe não via o rosto da criança. E se você não conhece muito de São Luís, existe hoje o educandário de Santo Antônio. O educandário Santo Antônio, para os mais novos que não sabem onde está, ele está instalado ali atrás do supermercado Mateus, do Onil. Não dá para ver se você passa na avenida, mas ele está lá por trás. Então, essa criança era levada para lá. Estima-se que no Brasil, de todos os hospitais colônia, pasmem, 40 mil crianças foram retiradas dos seus pais forçadamente. Eram os recém-nascidos sem colostro, porque eles não tomavam o primeiro leite de sua mãe, eles não sabiam. Então, quando essas crianças iam para o educandário, tinha toda uma estrutura, só que Flávio Serafim, que carrega esse nome de anjo, ele, aos 16 anos, apresentou o que eles chamam de mal de Lázaro, outro nome dado à lepra, à hanseníase. Então, mais uma vez, ele volta para o exílio, ele volta para o banimento social. Aquelas mães que estão lá na ponte, se você tiver oportunidade de visitar lá o Pier do Bonfim, você vai ver maravilhosamente o Palácio dos Leões,
o Reviver, o Cais do Porto. Mas à noite, na década de 40, década de 50, que não tinha acesso, havia um abismo intransponível de mar entre a Ponta do Bonfim e São Luís. Havia muitos sons nas noites ali, quando o sol se punha no horizonte, e quando a noite chegava, mães choravam, se lamuriavam, porque elas não se perguntavam: onde está o meu bebê? Será que ele está sendo bem alimentado? Será que ele está com frio e estão cobrindo ele? Em que local ele está? E pior, como é a aparência dele? Porque não me permitiram vê-lo. Aquela dor esmagadora de um coração de uma mãe que perde seu filho e não há nada que possa ser feito, representa muito o texto que nós lemos hoje. Quando fala que Raquel estava chorando pelos seus filhos, a expressão de dor, de esmagamento de alma pela perda de um filho, só é consolado com a esperança, aqui na palavra de Deus, que um dia iria reencontrá-lo. Judá, o reino do sul, e Israel, o reino do norte, pecaram contra Deus, quebraram sua aliança. E por isso estavam debaixo do chicote de Iavé. Quando a gente fala que os que choram são consolados, não é qualquer choro, não é por qualquer motivo. É o choro que nos leva a reconhecer o pecado como pecado e que isso é uma ofensa à santidade absoluta de Deus. Então, Jeremias, o seu nome carrega em si, no entendimento, Iavé arranca, Iavé tira, mas também Iavé planta, Iavé edifica. O ministério dele foi pautado nisso. Ele pregou para os seus irmãos, e eles não aceitaram, eles foram tirados, foram mortos, uns mortos por espada, pela fome, pela peste, os que não passaram por essa tríade mortal foram levados para o exílio na Babilônia. Mas, vamos voltar ao texto mais uma vez, né, e entender que mesmo lá, eles servindo na terra da Babilônia, com o rei Nabucodonosor, Jeremias foi incitado por Deus a profetizar no reino do sul, que é Judá, e agora estende sua profecia ao reino do norte, que é Israel, para que se arrependesse de seus pecados, para serem consolados e dando esperança que o banimento de sua terra chegaria ao fim. Então, Deus disciplina os seus filhos. Vamos lá ver mais uma vez os versos 15 e 17. Olha aí na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É a Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Eu não sei se você participou, eu não vou dizer que privilégio, não vou dizer outra palavra, mas participou de um velório de uma criança recém-nascida. Você fica mudo, porque as suas palavras não vão mudar o coração daquela mãe enlutada. O que Deus, através do profeta Jeremias, está trazendo aqui, é que, numa linguagem figurativa, ele está dizendo que o coração de Deus, em relação ao seu povo, é como o coração de uma mãe que perdeu o seu filho, esse amor ferido, esse amor que leva ao choro, que leva à tristeza. Nessa intensidade desse amor, que buscou comparar o amor da mãe, para mostrar o quanto Deus estava, como o coração de Deus doía e chorava, porque seu povo se afastou dele. Então, quando se fala em Ramá, quando se fala, e Jeremias nasceu em Anatote, e essas palavras, elas são todas conectadas, né, porque
Ramá e Anatote eram cidades fronteiriças, quer dizer, elas estavam nas extremidades dos dois reinos. E quando diz que Raquel, que a voz de choro era de Raquel, que chora pelos seus filhos, Raquel está na linha divisória entre os dois reinos. E quando fala de Anatote, que significa Deus ouve as nossas orações, porque era uma terra de levita, e Jeremias nasce lá nessa cidade, ele é filho de Ilquias, um sacerdote, ele nasce em Anatote, só que o significado do nome, Deus ouve nossas orações, não estava mais acontecendo. Lendo o livro de Jeremias, vai ter um momento que Jeremias tenta interceder pelo povo. Senhor, não faz isso, não pesa a tua mão, que teu chicote não desça sobre o teu povo. Mas o pecado do povo era tão intenso, que Deus diz para Jeremias, ainda que Moisés e Samuel se levantassem e intercedessem por esse povo, eu não ouviria. Interessante que, se Deus é por nós, quem é contra nós? Mas quando Deus é contra nós, o que se pode ser feito? Então, essa voz que ouve em Ramá, esse choro de Raquel, porque Raquel foi mãe de Benjamim. Sabe, a gente está falando de dois reinos, e o reino do sul, que tem Judá e tem a tribo de Benjamim. Benjamim foi o filho de Raquel, só que quando Raquel chega a Ramá, antes de Belém, e ela vai ter o segundo filho, ela entra num trabalho de parto complicado, e esse trabalho de parto a leva à morte. Mas antes dela morrer, ela disse que o filho dela deveria ser chamado de Benoni, filho da minha dor, filho da minha aflição. Você sabe por que o profeta, Deus está permitindo ele usar esse jogo de palavras? Porque era essa aflição do povo e era a dor do coração de Deus, porque o povo mereceu o juízo de Deus. Mas, imediatamente, Jacó, o pai, o esposo de Raquel, ele troca o nome de Benoni para Benjamim, filho da minha mão direita, meu filho predileto. Antes, nós éramos Benoni. Nosso destino não era bom, não teríamos um bom fim. Mas Jesus trocou nosso nome. Hoje somos filhos prediletos de Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Raquel chora, e a ideia aqui é que se Benoni é filho de Raquel, Efraim é neto. Ela é avó de Efraim, porque Efraim é filho de José, aquele que foi para o Egito, aquele que foi vendido, e ele tem 2 filhos, né? E ele diz que o filho dele, o Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O nome dizia muito da experiência que eles estavam vivendo. E ser próspero na terra da minha aflição não era que José estava precisando de dinheiro, de joias, ele tinha tudo, era o segundo homem maior no Egito. Faraó, quando ele revelou o sonho, perguntou a todos os seus príncipes se havia alguém em todo o Egito que tinha o Espírito do Senhor. E ele disse, depois de mim só existe você no comando. Se você mandar que todo mundo levante os pés, eles levantarão. Que todo mundo abaixe a mão e levantarão. O segundo homem, o ministro mais poderoso do Egito era José. E ele tem um filho. E esse filho mais novo é Efraim. Que ele fala que ele é próspero na terra de aflição. O hebreu não foi feito para o Egito. Assim como nós não fomos feitos para o inferno. Mas precisaríamos que isso mudasse. E Deus mudou o nosso destino. Endereço, céu. Esse é o nosso endereço de destino. Então, quando Raquel fala, Efraim, meu neto, Benjamim, meu filho, é porque agora a profecia se estende a todos. Quando Jeremias é chamado para o seu ministério, que é um ministério muito, muito difícil, Deus começa logo dizendo para ele, não sei se animaria a gente, você não pode casar e nem ter filhos. E quando tudo estiver muito ruim, você vai ser preso, as pessoas vão bater em você, você vai ser perseguido.
você, quando todo mundo já tiver muita gente morta, muita doença, muita fome, compre uma terra nesse local. Compre uma terra em Anatote, porque ele estava dizendo, eu vou reverter essa situação, essa é a esperança. Então, Raquel, Benjamim, Efraim, Anatote, Ramá, simplesmente dizendo, a profecia agora é para todos os filhos de Jacó, todos os descendentes de Abraão, da linhagem de Jesus. E ele disse que Jeremias seria profeta das nações daquele momento da história e das nossas nações. Então, o Brasil, como nação, entra nessas profecias porque Cristo estende a sua misericórdia. Quando Abraão é justificado pela fé, porque ele vê a cidade, ele crê nas promessas de Jesus, lá em Hebreus diz que ele vê a cidade santa que não foi construída por mãos humanas. Abraão não olha a Jerusalém, ele nos olha junto com todos os salvos em Cristo, morando e reinando com Deus Todo-Poderoso. Naquela época, talvez nem a gente tinha tanta força de fé como Abraão, que estava 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, mas de lá ele creu e ele foi justificado porque teve fé. Então, Deus disciplina seus filhos. E aqui eu queria fazer uma distinção. Esse povo estava sofrendo e merecia sofrer por causa dos seus pecados. Mas Deus nos trata também quando não pecamos. Vocês lembram do caso de Jó? Quando os filhos de Deus foram à presença do Senhor, e entre eles estava lá Satanás, e Deus rompe o silêncio e provoca um diálogo com Satanás e pergunta, observaste meu servo Jó? Na terra não há ninguém semelhante a ele. Porque ele é temente a Deus, ele se desvia do mal, ele é reto, ele é íntegro. Ser íntegro é não ter falta, é completo. Observaste ele, um homem bom, íntegro, reto, e que se desvia do mal? Mas Jó passou por tudo que passou, que você conhece. E como é que resolve esse paradoxo? A gente sofre porque peca e sofre porque também não peca. Porque Deus, lá em 1 Coríntios 10, 31, diz assim, Deus é fiel e não deixará que sejamos tentados ou provados, além de nossas forças. Essa palavra tentado, ela tem um correspondente que traz muito significado. No grego é peirasmo. O peirasmo é uma palavra que significa tentação, teste, significa provação. E quando ele diz que ele não vai nos testar, nem nos provar, e nem teremos tentação que não seja humana, e ainda que venha, ele vai ficar com a gente, cuidar da gente, é porque nós podemos estar passando por um desafio de saúde hoje, não porque pecamos, mas porque Deus está querendo melhorar nossa relação com Ele. Mas, nesse caso, em específico, lá do Reino do Sul, do Reino do Norte, é motivado por pecado. Então, não podemos entender o pecado como algo muito simplório, né? Foi mal, não era a intenção, não. Quando fala que Raquel chora pelos filhos, né? Essa mesma profecia Mateus, Evangelho, faz uma referência a ela. Quando, na época que Jesus Cristo nasceu, Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque, se você não conhece um pouco da história de Herodes o Grande, esse idumeu sanguinário, psicopata, ele matou a mãe dele, já podia até parar por aí, mas ele mandou matar a esposa dele, matou os filhos dele, os irmãos dele, todos os príncipes, com medo deles tentar assumir o reino dele. Então, quando diz assim que ele mandou matar as crianças, você achava que isso era difícil para ele? Não. Nós temos os inocentes mortos, né? A chacina dos inocentes. E as crianças, e aquelas mães estavam chorando como Raquel. Por quê? Porque, novamente, o povo estava debaixo do jugo de um império, agora é o Império Romano. E o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje?
quando Raquel está lá, e isso é metafórico, que ela fala, que ela chorou, porque quando eles olham para o passado, há 130 anos, o reino do norte tinha sido levado pelos assírios, pelo Império Assírio, justamente pelos mesmos pecados que eles estavam cometendo naqueles dias, e que seriam também levados para o cativeiro. A mensagem que esse versículo traz para nós nos dias de hoje é que a gente está observando que pessoas estão caindo em pecado, e isso é para deixar a gente em alerta. Você, no noticiário, você tem acompanhado e visto quantos líderes cristãos têm saído dos propósitos de Deus? Homens e mulheres que você admirava, tem até livros dele em sua casa, e de repente esses líderes estão numa situação que você fica boquiaberto. Ou você vem de uma situação que, não vamos para esses líderes, mas amigos nossos, próximos, gente que saía com a gente para comer pizza, e que conviveu com a gente na igreja, e você hoje não o reconhece mais. O seu coração está totalmente distanciado dos caminhos de Deus. E você se pergunta, como pode? Como pode isso acontecer? Por que ele foi? O que faltou? Era necessário falar mais alguma coisa? Mas ele, se for aí, você diz assim, poxa, ele está dizendo o seguinte, se eles caíram, também nós somos suscetíveis à queda. Se então nosso coração deve, como diz o Salmo 119, devemos guardar a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti. Quando Jeremias está profetizando e está dizendo, olha, vocês viram o que aconteceu? Tomem cuidado. Nós também podemos ir, nós não somos tão melhores assim como eles. E essa dependência, esse se quedar aos pés de Cristo, pedindo misericórdia para que isso não venha acontecer com a gente, com os nossos filhos, é uma urgência que temos. Porque aconteceu com o reino, e aconteceu contra o reino porque brincaram com o pecado. O pecado de adorar outros deuses, como Baal, Astarote, Dagon, Azerá, a rainha do céu. E Deus mandava seus profetas, não vão por aí, voltem, não vão por aí. Então Deus, Ele disciplina seus filhos com a intenção de torná-los melhores. Essas feridas que nós temos no passado do tempo, aqui Jeremias, ele acusa os profetas de pecar contra Deus, ele acusa os sacerdotes de maldades, e talvez nós tenhamos passado por uma experiência como essa. Quem de nós carrega ferida de líderes religiosos? Fomos feridos em nome de Deus, de um Deus não bíblico, e aí nós estamos vagando pelas terras estranhas, procurando uma igreja para ficar, ou nem procurando, e ainda que chegue numa igreja bíblica, não se compromete com nada, porque estou com medo de me ferir novamente. Por isso, eu vou ficar na plateia. Por isso, eu não usarei meus dons e meus talentos. E não usar meus dons e talentos é desobedecer à ordem de Deus. E desobedecer à ordem de Deus é pecado. Foi nisso que eles caíram também. Então, não podemos brincar com o pecado. O pecado é uma ofensa direta ao coração de Deus. E Deus não somente disciplina seus filhos, mas também Deus chama seus filhos. Deus chama seus filhos para o arrependimento. Vamos ler lá do verso 18 ao 19. Ouvi claramente Efraim lamentando. Quando eu falo Efraim, eu estou me referindo a Israel, o reino do norte. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta, e voltarei, porque Tu és o Senhor, meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito, estou envergonhado, humilhado,
porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Não é Efraim, meu filho querido, o filho que tem um prazer? Cada vez que falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho no meu coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Esse Efraim, e aqui uma comunidade, eles reconhecem o seu pecado. O cativeiro duraria 70 anos. E nesse processo seriam depurados, seriam tratados para se voltar ao Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos e voltar ao Senhor. Eles estavam em aflição no cativeiro. No livro de Provérbios 29:1 diz: o homem que muitas vezes é repreendido endurece sua cerviz. O que é a cerviz? Cerviz é a nuca do boi, parte de trás do pescoço do boi. Por isso ele usa essa expressão de um trabalho na lavoura, né? Lamentando-se: tu me disciplinaste como um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traz-me de volta, e voltarei, porque tu és Senhor, meu Deus. Ele reconhece que o seu coração foi rebelde, foi obstinado contra Deus, e por isso ele está pagando o preço da desobediência. Quando fala trazei-me de volta, na versão Almeida, revista e atualizada, diz: se tu me converteres, então eu serei convertido. Esse processo de entendimento de que é pecado, que traz ao coração e que traz mudança, também é feito por Deus. Por isso que Efraim, ele diz: se tu me converteres, não serei convertido, porque eu não tenho forças em mim de me converter, de mudar. Então, é esse processo monérgico que parte de Deus. O homem não tem ação, não tem força, ele nem entende o que é pecado. E essa era uma grande dificuldade quando eu tinha 12 anos. Quando eu dizia: você é escravo do pecado, a ira de Deus está sobre você. Cara, mas eu com 12 anos não fiz nada no mundo, que tanto eu sou pecador assim, estou devendo tanto assim que nem vi o que eu comprei. Então, quando você vem à compreensão do seu estado pecaminoso, e no momento certo, o Espírito Santo de Deus vai invadir, como uma espada de 2 gumes, o seu coração, dividindo juntas medula, alma e espírito, penetrando no seu interior, para que você se enxergue. Por isso que o salmista Davi diz: sonda-me, ó Deus, porque a gente não se sonda. A gente está cheio de autojustificativas. Agora, quando eu me vejo no reflexo do olhar de Deus, eu tenho vergonha de que Ele esteja vendo a nudez do meu pecado. É por isso que o profeta diz: se o Senhor me converter, então eu serei convertido. E converter, o arrependimento, ele passa por 3 fases. Primeiro, o intelecto, a mente. Eu preciso entender que pecado é pecado. Mas como é que ele é pecado? Através da palavra de Deus, dos seus estatutos, das suas ordenanças, então eu posso entender o que é pecado. E ele tem que descer para o meu coração, porque não basta só entender o que é pecado, muita gente entende. Talvez muitos de nossos amigos e irmãos que se afastaram do caminho do Senhor, quando vê você chegando, ele já diz: nem vem falando negócio de igreja comigo, nem de Bíblia, porque eu sei mais de Bíblia do que tu. Viu? Está no intelecto, mas ainda não desceu para o coração, porque o coração é a fonte do sentimento. Isso tem que me fazer entristecer com o caminho que eu estou andando. Não é um caminho que agrada a santidade de Deus. Então o coração absorve, entende? E essas 2 coisas juntas me impulsionam para uma tomada de atitude, de voltar atrás, não mais andar nesse caminho, né? Como diz aqui no verso 19, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no peito. Bater no peito
é um ato de vergonha, assim como rasgar as vestes, sentar nas cinzas, jejum, pranto, é uma demonstração pública de arrependimento, de opróbrio, de vergonha. Então, Efraim está dizendo, agora que eu entendi, agora que desceu ao meu coração, então eu bato no peito, eu estou arrependido. E a palavra arrependimento, ela tem sua origem na metanoia, que é mudança de direção. Para nós militares é mais fácil de entender isso, porque nós temos o comando de deslocamento a pé, que é meia volta eu vou ver. Ou, outro comando de tropa a pé é conversão à retaguarda. A tropa marchando, ou então o sargento brada lá, conversão à retaguarda, e todo mundo gira e volta para caminhar para o outro caminho. Então, para nós militares é mais fácil de entender metanoia. Mas a metanoia também, ela se abraça com a metamorfose, porque haverá uma transformação. Deus nos dá um coração de carne, substituindo o coração duro, solidificado pelo pecado. E é assim, com esse coração, que o seu chamado é eficaz, né, e que ninguém pode resistir. Então, agora sim, eu tenho um entendimento do caminho que eu estou andando. Efraim entendeu, Efraim se arrependeu. Não existe consolo sem arrependimento. Então, Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Lá na terra da aflição, ele tem um entendimento. E agora, esses capítulos de 30 a 33, trabalham sobre consolação. É a mensagem de, eu vou trazer vocês, vai acabar. Eu continuo trabalhando na vida de vocês, mas eu vou trazer vocês de volta. Então, e a gente tem pessoas que podem estar teimando, mantendo pecados, e já foram chamados a atenção, mas assim como Caim, lá no início da história da humanidade, ele quis servir a Deus pelos seus meios próprios, da sua maneira de entender, e não servimos a Deus da maneira que nós queremos, nós servimos a Deus da maneira que Ele quer. Então você vai ver pessoas na igreja que estão na igreja, mas a sua mentalidade é a mentalidade do sistema anti-Deus, que é a mentalidade do mundo. Sabe, esse povo lá de Israel, esse povo de Judá, eles iam ao templo. Eles louvavam. Esses salmos que nós cantamos aqui na igreja, eles cantavam também. Eles ofertavam, eles sacrificavam, né? Eles faziam holocaustos, mas o coração deles está totalmente distante de Deus. Eu posso frequentar a igreja e não ser um genuíno filho de Deus, assim como entrar numa garagem e não ser um carro. Então Deus vem trabalhar, vem mostrar, desnudar a nossa alma para que possamos ter esse entendimento. Lembra do filho pródigo? O pai dele nunca quis que ele fosse embora, mas o seu jovem coração pecaminoso quis experimentar todos os sabores do mundo. E quando ele chega a comer, disputar com porcos comida, num lamaçal de pecado que ele já se encontrava, então ele entende que o que ele fez ofendeu a seu pai e os céus. Então ele dá meia volta, ele sai do chiqueiro, ele volta em direção ao seu pai, e seu pai nunca tinha saído da estrada, porque ele sabia que ele tinha um coração pronto para recebê-lo, para perdoá-lo. Então, ele volta e ele é reconstituído. Um anel, sandálias, roupa, reconstituído como filho de um rei. Deus fez isso conosco um dia. Ele nos deu novamente talvez não, porque a gente nem tinha, mas Ele nos deu esse título de filho de Deus. Talvez o título de rei da Escócia, da Inglaterra, não sei de onde, possa ser títulos importantes, mas você tem um título. Você é filho do rei dos reis. Não há título mais importante em toda a história da humanidade. Então,
Efraim entende que eu preciso passar, e se eu estou em pecado, eu preciso que Deus abra meu coração para o entendimento do meu pecado, e eu possa pedir perdão para Ele, porque 1 João 1,9 diz, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor nos ajuda nesse processo, porque nos tempos bíblicos, a lepra era uma condenação de morte. A pessoa era declarada imunda e não tinha cura. No livro de Jeremias, quando Deus está falando ao profeta para levar a sua mensagem, Deus faz uma pergunta retórica àquelas nações. Há bálsamo em Gileade? Há médico em Gileade? A resposta é sim, tinha médico, tinha bálsamo. E o bálsamo, ele é uma substância extraída de um arbusto que curava feridas. Só que, para a ferida do pecado, não tinha nenhuma cura, nenhuma pessoa sobre a terra. A cura para o pecado não é o bálsamo de Gileade. A cura para o pecado é o sangue de Cristo. Somente o sangue do Cordeiro pode pagar a condenação do pecado, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Não, há bálsamos em Gileade, há médico, mas não ajuda na cura do pecado. Então, Deus, Ele nos disciplina seus filhos. Deus chama seus filhos ao arrependimento, e Deus restaura o relacionamento com seus filhos. Olha o verso 21 e 22, rapidinho. Até quando você, 21, coloque marcos e ponha sinais nas estradas, preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel, volte para as suas cidades. Até quando você vagará, ó filha rebelde. Aí, essa última frase, o Senhor criou algo novo nessa terra, uma mulher abraça um guerreiro. O Senhor criou algo novo nessa terra, uma mulher abraça um guerreiro. O livro de Jeremias usa muitas figuras da mulher para fazer comparações com o que Deus sentia pelo seu povo. Isso que a gente chama de antropopatismo, é atribuir características de emoções humanas em Deus. Ele chama ela de jovem virgem, quando estava desposada com o Senhor. Também chama de prostituta, de adúltera, por sua infidelidade com o Senhor. Como uma mãe que chora inconsolável pelo seu filho morto. E como uma mulher que abraça um guerreiro. Esse versículo ele é difícil de compreensão nas versões portuguesas. Mas quando você vai para a Bíblia espanhola, você tem um entendimento melhor. Porque na Bíblia espanhola diz que a mulher regressará ao seu esposo. Está falando de infidelidade, de adultério, distanciamento, relação com outras nações, com outros deuses. E agora ele diz que uma mulher voltará para o seu povo. Na versão portuguesa, uma mulher abraça um guerreiro. Porque em todo o capítulo de Jeremias 31, Jeremias se refere a Deus como, no grego, ele chama Kyrios Shabaó. Kyrios Shabaó, Senhor dos Exércitos. Entende? Porque na nossa versão está dizendo que uma mulher abraça um guerreiro, porque ele está se referindo a Kyrios Shabaó, o Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor vem, e agora ele vem como um guerreiro audaz, um guerreiro intrépido, e ele vem para resgatar o seu povo. Por isso que ele vem com toda a sua força. Nada o detém, porque ele é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Então ele vem para restaurar relacionamentos. Nós, quando temos problemas com relacionamentos conjugais, com familiares, com amigos, nós precisamos de alguém que seja esse intercessor, de alguém que faça essa ponte para haver um reconciliador, para reconciliar. Jesus fez isso. Ele fez isso por amor à sua igreja.
A promessa que é feita aqui não é feita somente, também, para aquelas 2 nações, mas veio aqui para São Luís. Veio aqui para perto da colônia, do Hospital Colônia do Bonfim, que nós estamos incluídos na noiva de Cristo. Nós, todos os salvos, de todas as eras, compõem a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 19, que um dia ele virá num cavalo branco. E o seu nome é Verbo da Vida, Palavra de Deus. E seu manto é tingido de sangue. E tanto no seu manto como na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Kyrios Sabaó vem nos buscar. Vai levar a sua igreja. Ele vai reconstituir, ele purificou a sua igreja. E como aquela mulher infiel que volta arrependida para o seu esposo, que perdoará e a receberá. Depois que a nação de Judá e Israel se arrependeu, Deus os trouxe para a sua pátria. Um dia, Cristo voltará para encontrar com a sua noiva, que somos nós, todos os salvos. Ela já foi purificada pelo sangue do Cordeiro, e agora sem mácula participará do casamento do Cordeiro. Nesse processo de disciplina, que nos traz arrependimento, e agora Deus restaura nosso relacionamento com Ele. As pessoas que estavam no Bonfim foram levadas, isoladas, banidas da sociedade e da família. No início da história humana, os representantes humanos foram banidos do paraíso em que viviam com Deus, por causa do pecado, e sofreram as consequências. Mas Deus, que tem compaixão por nós, no capítulo 3, verso 15, ele disse: tudo isso está acontecendo, mas eu trarei o descendente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Eu irei restaurar nossos relacionamentos. O espaço sagrado onde o homem convivia com Deus, em íntima e profundo relacionamento, teremos de volta. Hoje nós temos parcialmente isso, mas um dia será pleno essa vivência com Deus. A palavra de Deus, lá em Apocalipse, diz que o mar, estaremos no novo céu, uma nova terra, o mar já não vai existir, nem o sol, porque o sol adquiriu a luz do Senhor da luz. A glória de Deus resplandecerá em todo o firmamento, e nós não teremos mais trevas, não teremos mais dor. Você não irá mais chorar por um diagnóstico médico. Você não irá chorar por necessidades físicas, emocionais e psicológicas, porque tudo se tornou novo. Uma nova criação, uma nova criatura, um novo céu, uma nova terra. E se formos expulsos do jardim, agora vamos para uma pátria, com uma metáfora de Jerusalém, ataviada com uma noiva. E dentro dessa cidade tem um jardim. Perdemos um jardim e ganhamos uma cidade com um jardim no meio dela. E a árvore da vida está lá. E o Deus Todo-Poderoso está lá. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, está lá e está conosco nesse momento. A pergunta que eu faço a você é: como está o seu coração esta manhã? O que você precisa abandonar para se voltar a Deus? Está na hora de confessar o pecado que o tem afastado dessa comunhão genuína com Deus Criador. Peça ajuda àquele que tudo vê e sonda os corações. E você que ainda não tomou, você, meu amigo, que está nos visitando e ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer, a hora é esta: peça ao Espírito Santo, da sua maneira, não precisa ter um protocolo de oração. Peça ao Espírito Santo que o convença do seu estado de pecado, porque sem ele isso não é possível. Que mostre que somente pela fé na justiça de Cristo, conquistada na cruz do Calvário, é que podemos ser regenerados e nos tornar filhos de Deus e herdeiros com Cristo. E por fim,
O tempo urge, porque o juízo da ira de Deus vem sobre todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Hoje é tempo de salvação. Pense, reflita. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. Precisamos confessá-los, deixá-los para lá. Aquilo que parecia que não é, já ficou até de estimação, precisa ser tratado. Então, nós queremos concluir. Somente Deus nos oferece a salvação através de seu Filho Jesus. E somente o choro de um coração convertido e arrependido dos pecados nos garante o consolo da vida eterna com o Pai. Somente em Cristo temos um melhor fim. Que Deus, na sua graça, sua misericórdia, abençoe a sua palavra em nossos corações. Eu queria orar com você nesse momento. Pai amado e Senhor, diante da Tua palavra, que abriu os nossos corações, nos desnudou diante da Tua face, Pai. Ó Deus, Tu que és santo, Tu que criou todas as coisas, tudo que existe vieste da Tua mão. Reconhecemos o Teu senhorio, reconhecemos que Tu és Rei, reconhecemos, Pai amado, que a salvação só vem de Ti. Então, Te pedimos perdão pelos nossos pecados que temos cometido contigo. Faz-nos, Senhor, perceber aquilo que não Te agrada em nosso coração. E converte, Senhor, o nosso coração. Transforma o nosso coração. Guarda a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. E que nesse coração transformado, que nesse coração que tem a Tua palavra, nós tenhamos um coração obediente à Tua palavra. Ó Deus, Te peço pelas pessoas que ainda não tiveram um novo nascimento, que não deram esse passo de salvação, que Teu Espírito Santo possa convencê-la, mesmo frequentando a igreja, que Tu possa falar ao coração delas da necessidade de salvação, e que elas possam reconhecer pela fé que Cristo Jesus morreu naquela cruz do Calvário para nos salvar, para se tornar Rei e Senhor de nossas vidas, Pai. Que essa oração possa alcançar nossos familiares também, que ainda não deram esse passo diante da Tua presença, Pai. Não sei, o marido, filhos, alguns já estão distantes. Traga, Senhor, traga para o centro da Tua vontade. Não queremos que eles voltem para a igreja, queremos que eles voltem para Ti. E como resultado disso, eles possam estar no meio daqueles que Te adoram, Pai amado. Então, Pai amado, toma o nosso coração, transforma, Pai amado. Que seja um coração obediente a Ti. Nós oramos, Pai amado, porque Jesus Cristo, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nos deu o melhor fim, que nos deu a vida eterna. Muito obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.